Erev Tov, boa tarde mais uma vez aos meus amigos internautas, aos meus irmãos Yehudim, judeus, hebreus, israelitas e simpatizantes da fé judaica. Estou aqui com o livro Irmãos, que tem por título A Outra Face, do Moré João Alves Correia, vulgo Moré Eixe. Aqui nesse livro tem mais de 70 profecias analisadas uma a uma, amparadas pelos comentários de grandes eruditos judeus antigos e modernos. Vou dar continuação ao estudo que eu comecei pela manhã. Vou continuar aqui lendo da página que eu parei, na página 18 do livro, ainda falando sobre o rapaz, o homem de Nazaré, o mito criado por Roma, pelo Império Romano, pela religião romana, que causou tanta destruição, tanta morte entre o povo hebreu, entre os judeus. Agora está tudo esclarecido. Continuando aqui. Além de Exu, outro personagem da história judaica também contribuiu para a formação do mito sobre Jesus. Seu nome era Ben-Estada. Assim como no caso de Exu, todas as informações que dispomos sobre Ben-Estada vêm da Tosefta e das Baraitas. De acordo com essas fontes, algumas pessoas pensavam que esse milagreiro e exorcista teria aprendido artes mágicas no Egito, e outros achavam que ele era demente. Ele era um impostor e foi pego através de testemunhas ocultas ou infiltradas entre seus seguidores. Acabou sendo apedrejado em Lod, Lida, perto da atual Tel Aviv. Na Tosefta, Ben-Estada é chamado de Ben-Sotera ou Ben-Sitera. Sotera é, sem sombra de dúvidas, uma forma hebraico-aramaica do nome grego Soteros, que significa Salvador. Talvez aí tenhamos a origem do mito do Jesus salvífico. Visto existirem pouquíssimas informações sobre Ben-Estada, muitas conjecturas apareceram sobre quem ele realmente era. Sabemos, pela Guemará Talmud, que ele era confundido com Yeshu. Isso provavelmente tem a ver com o fato de que ambos ensinavam doutrinas estranhas e estavam seguramente envolvidos com artes de feitiçarias e práticas mágicas. Com licença, eu abri aqui a janela para ficar um pouco mais claro, está muito escuro aqui. Continuando aqui novamente, Essa aparente confusão de nomes e personagens faz até certo sentido se analisarmos o nome Ben-Estada e se levarmos em conta que ele também é chamado na tradição judaica de Ben-Pandera. O nome Estada lembra a expressão aramaica Statda, que significa ela se perdeu. Assim, Ben-Estada poderia significar o filho daquela que se perdeu. Por esta razão, pensa-se que esta expressão refere-se à mãe de Yeshu, que era uma adúltera. Até certo ponto está certo afirmar então que trata-se de apenas um personagem histórico cujo nome era Yeshu ben Pandera, Yeshu filho de Pandera, mas que também era conhecido pelo apelido de Ben-Estada, filho da perdida. Sobre isso, Rabi ben Azai escreve: encontrei um rolo genealógico em Jerusalém que dizia: esse tal é filho bastardo de uma adúltera. Além da verdade, a ideia de que Maria havia sido uma adúltera nunca saiu do inconsciente coletivo da cristandade, quando percebemos que a origem de todas essas histórias cristãs encontram-se em fontes da tradição judaica, que foram seriamente deturpadas. Houve a fuga psicológica da criação do caráter virginal e de uma concepção miraculosa daquele que seria adorado como filho de Deus. Entretanto, o peso do testemunho judaico e das pessoas que viveram a história
era grande na época, e não se pode assim tão facilmente se desvencilhar da verdade. A solução encontrada? Dividir o caráter de Maria em dois. Um puro e virginal, para que se pudesse manter a ideia de um Salvador. Lembra do Ben Soltera? Sem pecado. Essa seria Maria, a mãe de Jesus. A outra parte, uma prostituta, uma mulher de reputação para lá de duvidosa. É aí que entra a mitológica figura de Maria, só que Madalena. A ideia das duas Marias, na verdade, uma, seguindo a Jesus por toda parte, caiu como uma luva no pensamento pagão, tal como faziam Deméter e Perséfone, seguindo Dionísio na mitologia grega. Outros relatos da tradição sobre Exu. Talmud, Tratado Shabat 104b. Nessa porção do Talmud, Exu é chamado de mago, que aprendeu suas artes mágicas no Egito. Talmud, Tratado de Sanhedrin 43a. Nessa passagem temos os nomes dos 5 discípulos originais de Jesus, Exu: Matai, Boni, Todá, Naki e Netzer. Talmud, Tratado Shabat 109a-b. Encontramos nessa seção uma declaração sobre a doutrina de Exu. Aqui ele é chamado como aquele que estraga a comida. Torá. Pirkei Avot 5:19. Nessa parte, Exu é comparado a Balaão, o ímpio profeta que seduzia outros a comer dos sacrifícios idólatras. Resumindo o que aprendemos neste capítulo. 1. O Jesus dos Evangelhos é claramente uma personagem fictícia. 2. Não há registros históricos confiáveis acerca de sua existência. Os poucos registros extra-Novo Testamento que existem falam, na verdade, de cristãos e não especificamente de um tal Jesus. 3. Sua vida, conforme narrada pelos evangelhos, foi, na verdade, baseada na vida de 2 apóstatas judeus que viveram cerca de 100 anos antes da época em que supostamente Jesus viveu. Seus nomes eram Yeshu ben Pandera e ben Estada. 4. Yeshu ben Pandera era filho de uma adúltera, daí a necessidade de se criar uma espécie de concepção virginal para Jesus. Pois como seria possível o suposto salvador da humanidade ser filho de uma pecadora? Entretanto, o cristianismo jamais conseguiu se desvencilhar do caráter duvidoso da mãe de Yeshu. Prova disso é que, para criar o personagem Jesus, tiveram que dividir o caráter de Miriam, Maria, em 2 personagens distintas e completamente diferentes. Uma de aspecto virginal, tal como as deusas mães dos pagãos, no caso Maria, e outra pecaminosa, a prostituta também chamada Maria, mas com o apelido de Madalena. 5. Tanto Yeshu ben Pandera quanto ben Estada fugiram para o Egito. Temos um reflexo disso nos evangelhos, em Mateus 3, versículos 13 ao 16. 6. Ambos ensinavam doutrinas estranhas ao judaísmo e eram abertamente praticantes da magia e feitiçarias. Lembra da visita dos magos ao menino Jesus em Mateus 2, versículos 1 ao 10? Não é mesmo interessante? 7. Tanto um como o outro foram executados por suas práticas abomináveis. Yeshu ben Pandera, inclusive, foi executado na véspera de Pessah, Páscoa. Já ouviu algo parecido? João 19:14. 8. Embora os cristãos digam que sua religião teve início há 2000 anos, sabemos que um grupo de sectários chamados Notzrim, nazarenos, já existia há cerca de 150 anos. Estudo 4. A origem mítica do culto a Jesus. 4.1. Esus, o deus gaulês. E o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Mateus 3, verso 10. Levando-se em conta o texto do Novo Testamento, o machado
posto à raiz das árvores é uma clara alusão a Jesus, feita por João Batista. Aparentemente, uma comparação simples e ingênua não fosse a mesma figura usada desde tempos ancestrais a outros deuses e alguns deles com nomes bastante sugestivos como, por exemplo, Esos. Faz lembrar alguém? Esse tal Esos era o deus das florestas e da vegetação entre os gauleses antigos habitantes da França. E o mesmo deus formava uma trindade com outros dois ídolos. O poeta latino Lucano faz alusão a Esos como Esos Orrensci altaribus, Esos de terríveis altares, visto que, segundo se presumia, ele exigia sacrifícios humanos. Esos era comumente representado nos monumentos antigos brandindo um machado contra uma árvore. Como podemos ver, as semelhanças entre Jesus e Esos vão bem mais além do que simplesmente seus nomes. Para quem ainda não viu, está aqui a figurinha do Esos, o antigo deus gaulês, né? 4.2 Baal. Baal, um deus defunto. Ba 4.2 Baal, um deus defunto. Esos tinha um outro deus colega em Canaã, não de nome semelhante ao seu, mas igualmente suposto protetor das matas, da vegetação e das colheitas. Seu nome era Baal, figura conhecidíssima das escrituras sagradas. Seu nome significa mestre, amo, dono e senhor. Seu culto se expandiu desde Canaã, antigo Israel, até a Fenícia. Baal aparece em vários monumentos cananeus, também brandindo um machado contra uma árvore, diz Martin Metzger. Na época da seca, Baal é morto por seus antagonistas, Jam e Mod, as personificações míticas do mar e da morte, permanecendo preso no mundo subterrâneo, de modo que toda a vegetação morre. No início da época das chuvas, Baal é libertado do reino da morte com o auxílio de sua irmã e esposa Anat, e ressurge para uma nova vida, de modo que toda a vegetação volta a florescer. História de Israel, página 49, editora Sinodal, 1989. Já ouvimos algo semelhante. Um Deus que morre e ressuscita para uma nova vida. É curioso notar que no hemisfério norte a primavera começa em abril, por isso a suposta ressurreição de Baal era celebrada nesse mês. Não é nesse mesmo mês de abril que celebra-se a Páscoa cristã, que marca a suposta ressurreição de Jesus? Mas que coincidência interessante. Falar agora sobre Tammuz. 4.3 A cruz de Tammuz. Tammuz. Uma outra história interessante sobre o panteão dos deuses pagãos refere-se a Tammuz. Esse deus babilônico teria existido primeiramente sob forma humana. Mas, na pessoa do filho de Semiramis, esposa do Nimrod bíblico, Gênesis 10, versículo 8 ao 10, é óbvio que as escrituras nada dizem a respeito. Trata-se apenas de crenças supersticiosas e idolátricas dos antigos babilônios. Antiguíssimas tradições mesopotâmicas afirmam que o próprio Nimrod era filho de Semiramis. Consequentemente, ela concebera Tammuz do próprio filho. Nimrod, seu pai, tornara-se extremamente corrupto, praticante de artes mágicas, adivinhação e bruxaria. Ele, de acordo com a lenda, teria sido o fundador do antigo Império Babilônico. Semiramis, sua esposa e mãe, passou a ser considerada deusa após a morte de Nimrod. A ímpia rainha aproveitou-se da ocasião para declarar seu filho esposo como o deus Sol, passando mesmo a ser conhecido como Bel ou Baal.
Mais tarde, o mito foi levado até Canaã, sendo amplamente adotado pelos pagãos cananeus. Em Canaã, Semíramis passou a ser conhecida como Astarte ou Astarote. Parece evidente que esse culto infame chegou, de certa forma, a se fixar ainda que ilegitimamente mesmo entre os hebreus. Juízes, capítulo 6, versículos 25 a 32. Semíramis, segundo diz a lenda, exigia sacrifícios humanos, e embora se declarasse virgem, deu à luz a um filho, a quem chamou Tammuz, afirmando que o espírito de Bel, Baal Nimrod, era o pai. Tammuz passou a ser considerado uma reencarnação de Nimrod. A partir daí, Semíramis passou a ser representada como a lua, recebendo o apelido de Star ou Astarote, que significa oculta, escondida. Uma óbvia menção à sua suposta virgindade. A palavra estrela ou astro lembra o nome dessa abominação babilônica. Em antigos monumentos e estatuária mesopotâmica, Semíramis era representada como uma virgem carregando o deus Sol em seus braços. Já viu ou ouviu algo semelhante? O mito Baal Tammuz foi amplamente divulgado pelo Médio Oriente a partir do século VIII e VII antes da Era Comum, e entre os fenícios ficou sendo conhecido como Adônis. Por meio dos fenícios, ativos comerciantes e navegadores, o mito chegou à Grécia. Adônis, na mitologia grega, morria e se levantava novamente, para propiciar salvação por meio da catarse, expurgo de tudo que é mal. Voltando ao mito original, a lenda babilônica afirma que a morte de Tammuz era celebrada anualmente entre a primavera e o verão, no hemisfério norte, mais precisamente na primeira metade do que hoje seria o mês de junho. Era costume nessa época chorar a morte de Tammuz por todo o vasto império. Esses rituais envolviam um culto ao luto e à fertilidade. O grande pranto por Tammuz chegou até mesmo a atrair os judeus apóstatas, Ezequiel 8, versículos 14 e 15. Era costume dos adoradores carregarem a imagem de seu Deus morto por todas as partes, tal como se faz hoje em dia no feriado cristão de Corpus Christi, curiosamente no mesmo mês de junho. Fato ainda mais curioso, a cruz já era usada naqueles tempos como símbolo de Tammuz. Veja a citação do livro The Cross in Ritual, Architecture and Art, a cruz nos rituais, arquitetura e arte. É um fato estranho, contudo inquestionável, que nas eras muito anteriores ao nascimento de Cristo e desde então em terras intactas ao ensino da Igreja, a cruz tem sido usada como símbolo sagrado. O Baco grego, o Tammuz tírio, o Bel caldeu e o Odin nórdico, todos foram simbolizados pelos seus devotos por um instrumento cruciforme. De G.S. Tiak, página 1, Londres, 1900. Marcelo Craveri, em sua obra The Life of Jesus, Grove Press, 1967, páginas 35 e 36, afirma que o local onde hoje tradicionalmente acredita-se ser a Gruta da Natividade era antigamente um santuário dedicado a Adonis Tammuz. Segundo o autor, os mitólogos creem que o local foi tomado pelos cristãos e posteriormente dedicado como o exato local do nascimento de Jesus, que na verdade constitui-se uma tradição tardia. Em An Expository Dictionary of the New Testament, dicionário expositivo do Novo Testamento, a forma da cruz de duas vigas teve sua origem na antiga Caldeia e foi usada como um símbolo do deus Tammuz, tendo a forma do Tau místico, a letra inicial do seu nome. Assim se adotou o Tau, ou o T, na sua forma mais frequente, com a peça transversal abaixada um pouco para representar a cruz de Cristo. W.E.
Vine, página 256, Londres, 1962. Eruditos cristãos de todas as denominações ficam perplexos ao estudar a origem da cruz do cristianismo. Dizemos de todas as denominações porque, embora admita-se que apenas a Igreja Católica Romana adore ou como preferem, venere a cruz, sabemos pelas epístolas de Paulo que era seu costume vangloriar-se na cruz de Cristo. Como o símbolo de Tammuz foi adotado pelo cristianismo? O ponto decisivo da adoção da cruz como símbolo do cristianismo foi dado muito provavelmente ainda nos tempos do Império Romano, por volta de 313 da Era Comum, a data da conversão do imperador Constantino ao cristianismo. Como ocorreu essa conversão? Em 306 Era Comum, Constantino sucedeu a seu pai e, por fim, junto com Licínio, tornou-se co-regente do Império Romano. Ele foi seguramente influenciado por sua mãe e por sua própria crença na proteção dos deuses. Antes de partir para uma batalha na região de Roma, Constantino afirmou que tivera um sonho em que uma voz lhe disse para pintar um monograma das iniciais do nome Cristo, em grego, nos escudos de seus soldados. Ele assim fez, e próximo à ponte do rio Milvius, em 312 da Era Comum, Constantino derrotou as forças do exército de Mexêncio, segundo ele mesmo, sob a proteção do monograma, composto pelas letras CR, do nome Christos. Pouco depois desse episódio, Constantino aparecera como cristão. Começara então a receber apoio de muitos membros da nova fé em seu governo. Assim, em 303 da Era Comum, ele proclama o Edito de Milão, decretando o cristianismo como religião oficial do Império Romano, fazendo com que, dessa forma, milhões de pessoas que numa noite dormiram como pagãs e idólatras se acordassem no outro dia como novos cristãos. Obviamente, usamos os termos pagãs e idólatras aqui apenas para efeito de contraste, porque, como vimos, pouca diferença se é que alguma havia entre o paganismo romano e o cristianismo já naquela época. A marca ao lado é o conhecido monograma de Constantino, ou o lábaro. Esse compõe-se de duas letras gregas, X e P, Rho, sobrepostas. Foi esse emblema que o imperador romano mandou pintar sobre os escudos de seus soldados. De acordo com os cristãos, esse símbolo representa o nome Cristo em grego. Entretanto, esse mesmo símbolo já fora usado desde tempos imemoriais em outros contextos. Para aqueles que ainda não conhecem, o símbolo está aqui, ó. Né? Continuando aqui. Na antiguidade, muito tempo antes da conversão de Constantino, o símbolo representava uma cruz. Veja as hastes da mesma na forma de um X, idêntica à usada no culto a Tammuz, visto que o tal, letra T, inicial do nome do ídolo, na antiguidade era sempre na forma de um X. Posteriormente ganhou a forma de um T. Hoje em dia, os cristãos dizem que a cruz em forma de X é a cruz de Santo André, supostamente martirizado na Etiópia. Algumas moedas cunhadas no tempo de Herodes, o Grande, falecido no ano 4 antes da Era Comum, também trazem o mesmo símbolo. Se foram cunhadas antes do nascimento de Jesus, então como se explicaria a presença de tal emblema se é realmente exclusividade do cristianismo? Teria sido Herodes um cristão? Obviamente que não. Isso seria anacrônico, se bem que, em termos de comportamento ou de envolvimento com coisas de origem extra-judaica, tanto Herodes quanto o cristianismo parecem andar de mãos dadas.
Kelsey Graves, em seu famoso livro The 16 Crucified Saviors, Os 16 Salvadores Crucificados, explica como a ideia de um Deus que morre como expiação pelos pecados dos fiéis sempre foi comum a todas as culturas pagãs. Em seu questionamento, ele cita Paulo, o arqui-apóstata, dizendo: Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, segundo Coríntios 2:2. Graves diz que essa declaração de Paulo parece ter sido colocada com a nítida intenção de cercear, limitar o pensamento cristão. Esse mau exemplo foi seguido de perto pelo cristianismo primitivo e também pela igreja que o sucedeu. Num mundo totalmente dominado pelas histórias pagãs de deuses e semideuses que voluntária e altruisticamente entregavam suas vidas em prol de seus fiéis, era imperativo que Paulo e os demais líderes cristãos limitassem a já curta mentalidade dos fiéis e seguidores, a fim de que pensassem apenas em Jesus como um Deus crucificado, recebendo-o sem questionamentos como um personagem histórico que agora reassumida seu caráter supostamente eterno. Hoje em dia, todo cristão gosta de pensar em Jesus como um bom e amável Deus, que se entregou em sacrifício para salvar seus seguidores. Só Jesus, dizem eles, só ele foi capaz disso. Será? Estudiosos do mundo todo discordam. Há milênios atrás, os persas tinham o mesmo sentimento com relação a Mitra. Os antigos astecas do México, até algum tempo antes das missões cristãs espanholas, deleitavam-se em Quetzalcoatl, o deus branco e de barba, que de igual forma sacrificou-se por eles. Graves argumenta que a Igreja, em seu início, tentou inúmeras vezes obliterar as evidências de que outras culturas tinham um credo semelhante ao defendido pelo cristianismo, pelo simples fato de que, agora, senhora do mundo e herdeira do Império Romano, a Igreja precisava assegurar sua posição de destaque. Se o cristianismo não tivesse nada de diferente para oferecer, então qual seria a finalidade de sua existência? Assim, teve início uma verdadeira guerra santa, não só contra tudo que era diferente, mas também contra tudo que era semelhante ao cristianismo. Para tanto, templos pagãos foram transformados em igrejas. Deuses, semideuses e heróis mitológicos foram cristianizados, ganhando o status de santos, personagens que não apenas nunca foram cristãos, mas também nem sequer existiram. Todavia, algo não se conseguiu ocultar. O fato de que o sucesso do cristianismo entre os gentios deveu-se, sem dúvida alguma, às semelhanças inegáveis da doutrina cristã com as antigas crenças pagãs. Então, a gruta, onde adorava-se Tamuz, passou a ser determinado como o local exato do nascimento de Jesus. E isso de acordo com o testemunho de um peso pesado do cristianismo primitivo, Jerônimo. Algum tempo mais tarde, o grande templo de Diana, em Éfeso, vira uma igreja dedicada a Maria, então proclamada como Theotokos, Mãe de Deus. Edificam-se diversas igrejas em Roma, entre as quais uma sobre a colina do Vaticano, outrora um templo dedicado a Cibele, também chamada de Juno. Kelsey Graves afirma em seu livro que uma das semelhanças mais notáveis entre o cristianismo e as outras religiões pagãs é o fato de todas elas terem o seu próprio Deus crucificado. Amém. Até aqui. Dá uma pausa aqui, um time, né? Para depois fazermos um outro vídeo.